Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é o TDAH, principalmente como ele tem afetado muito a vida nas pessoas da fase adulta. Vamos falar o que é o TDAH, como ele afeta esses adultos, a causa do TDAH, os sintomas, os diagnósticos, os desafios diários enfrentados por adultos com TDAH, o impacto na vida diária, tá bom? E vou te dar dicas para lidar com o TDAH e, por fim, as formas que existem de tratamento dessa doença. Eu preparei esse vídeo com bastante carinho, com conteúdo bem completinho, tá bom? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai te agregar bastante conhecimento e te ajudar a entender um pouquinho melhor esse transtorno, tá bom? Mas antes da gente iniciar, se você puder, já deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda bastante a gente a crescer aqui no YouTube e com isso mais pessoas também vão ficar por dentro desse assunto e ajuda todo mundo, né? O que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno está presente desde o momento do nascimento ou ele se desenvolve logo após o nascimento. Muitas características podem ser notadas logo cedo, porém pode passar a vida inteira e essa criança não ser diagnosticada e tratada até chegar à fase adulta. Resulta em tantas pessoas que hoje em dia têm sintomas do TDAH sem o diagnóstico e sofrendo pela doença sem um tratamento. Isso é muito triste. O TDAH antigamente ele era chamado de transtorno do déficit de atenção, que era o TDA apenas. Mas como muitas crianças com diagnósticos passaram a apresentar também a hiperatividade em conjunto, e aí levou à alteração desse nome, acrescentando o H de hiperatividade à nomenclatura que temos hoje. Embora seja considerado um transtorno que afeta crianças, se não for tratado, os sintomas eles apresentam, continuam a ter na fase adulta, tá bom? As pessoas elas demonstram no seu comportamento, no seu dia a dia, que tem um TDAH sem diagnósticos. Algumas crianças têm dificuldade aí, principalmente em ter atenção prolongada, concluir tarefas, são imperativas, impulsivas e algumas têm até os dois, tá bom? Mais à frente no vídeo eu vou explicar detalhadamente como os sintomas eles afetam os adultos, quais são as causas do TDAH. Não existe um consenso para quais são as causas, mas são possíveis combinações de fatores que causam ou agravam a doença, como, por exemplo, a genética e a hereditariedade. Existem alguns estudos atuais que comprovam que filhos de pessoas com TDAH possuem 76% de chance de desenvolver os sintomas. Substâncias ingeridas na gravidez. Acredita-se que mães que ingeriram muito álcool, drogas, a chance de desenvolver alterações cerebrais ela é muito maior, tá bom? Fatores ambientais. Estudos apontam que crianças que nasceram com 1,5 kg, abaixo de 1,5 kg. E o trauma infantil, que não é o responsável em si pelo TDAH, mas pode vir a agravar bastante esse transtorno. E como diagnosticar se a pessoa tem TDAH? Ao contrário do que muitos se imaginam, a maioria das pessoas aí, que existe um teste específico para diagnosticar o TDAH, isso não é verdade. O que existe são critérios clínicos que guiam o diagnóstico aí, assim como em vários outros transtornos mentais, tá bom? O diagnóstico ele é realizado junto com os familiares, foco aí nas queixas atuais, nas queixas passadas, é feito um curso clínico e também excluindo outras doenças. O diagnóstico de TDAH, os sintomas eles precisam ser manifestados em 2 ambientes diferentes, com uma característica só, quando se apresenta em um lugar em específico, pode ser uma insegurança ou qualquer outro motivo, precisa ser bem analisado, tá bom? Para que não tenha um diagnóstico erroneamente aí, como tem acontecido bastante aí no caso do TDAH, tá bom? O diagnóstico com TDAH ele precisa ser detalhado, é feito um estudo para saber se realmente é o TDAH. E quais são os sintomas mais comuns do TDAH num adulto? Pode ser até mais difícil diagnosticar o TDAH na fase adulta, porque os sintomas eles podem ser muito semelhantes a outros transtornos, como transtorno de humor, transtorno de ansiedade, mas como eu falei,
Precisa ser feito um estudo detalhado, precisa ser analisado, trabalhado para ter um diagnóstico correto. Essa pessoa tem bastante dificuldade de concentração, de completar tarefas, inquietação, oscilação de humor, impaciência, dificuldade em manter relacionamentos, falta de foco e atenção, dificuldade com disciplinas, tédio, dificuldade de planejamento, procrastinação, instabilidade profissional, ansiedade, alterações frequentes do humor, esquecimentos frequentes, essa pessoa esquece muito, dificuldade de esperar a sua vez de falar, repetições de erros frequentes, são muitos os sintomas que esse paciente ele pode vir sim apresentar. Ele é muito desatento, se distrai facilmente ao fazer qualquer atividade aí, qualquer mosquito que aparece, um barulho alto, uma movimentação diferente no ambiente, ele perde a concentração no que estava fazendo para prestar atenção naquilo. Tem muita desatenção ao fazer tarefas específicas, começa fazendo uma coisa, lembra de outra, recomeça, logo depois se depara da tarefa anterior, volta a fazer. Isso passa o dia inteiro aí perdido nos afazeres, sem muita organização no seu dia a dia. O paciente ele tem muita agitação motora, são em geral pacientes hiperativos que não conseguem ficar muito quietos, tá bom? Estão sempre procurando coisas para fazer, não conseguem ficar parados por muito tempo. Eles se movimentam, estão sempre pegando objetos ao seu redor, sempre com a necessidade aí de estar em contato com alguma coisa. Em crianças, parecem sempre estar entediada, querendo a atenção constante dos pais. As pessoas geralmente confundem esse tipo de problema com a falta de educação e dão até broncas, tá bom? É questão da doença mesmo, então tenham paciência. Além da agitação motora, esse paciente ele tem uma agitação mental. A hiperatividade também, ela ocorre na mente. O cérebro não para, os pensamentos são constantes. As pessoas com TDAH, elas podem falar sem parar ou pensar sem parar, sem muita ordem aí desses pensamentos. A agitação mental junto com a impulsividade, ela pode fazer com que vá atropelando as palavras, tá bom? Isso acontece principalmente nas crianças. Não consegue parar, escutar, para depois responder. Já vai atropelando tudo, não consegue analisar muito bem a situação. Uma outra característica da pessoa que tem o TDAH é a impulsividade, agir sem medir as consequências. A pessoa faz as coisas e depois pensa. São espontâneos e acabam se prejudicando às vezes com a própria fala. Quando vai ver, já falou, não pensou o que aquela fala pode gerar em si. As atitudes geralmente são impensadas. Não consegue parar e entender de fato a situação, tá bom? São muitas inconsequências que podem trazer prejuízo nas diversas áreas da vida aí desse paciente. São pacientes no geral também que sofrem com a ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele está associado ao TDAH, tá bom? Porque que faz com que essas pessoas não consigam se acalmar, esperar por muito tempo, fazer tarefas muito paradas, se fazem perguntas, respondem antes de qualquer pessoa, não conseguem realizar nenhuma atividade que precisa de calma. Esse é um outro sintoma que também pode ser mal interpretado como inconveniência. Esse paciente ele sofre bastante com isso. São pessoas que têm bastante dificuldades pessoais também. Crianças e adultos com TDAH tem muita dificuldade com organização, noção de tempo nem se fala, cumprimento de prazos e horários é sempre uma tarefa muito difícil para essa pessoa. Lidar com as emoções é sempre um desafio para o cérebro de uma pessoa que processa as informações de forma diferente, tá bom? Eles não conseguem manter uma atenção aí num contexto que não seja do seu próprio interesse. Às vezes, não consegue prestar atenção, às vezes, se não for muito do seu interesse, tá bom? São muito dispersas. Me conta aí se você passa ou se você já passou por alguma dessas situações,
tá bom? Se alguém já percebeu algumas dessas suas falhas e já falou isso com você, como tem sido essa sua relação com o TDAH na sua vida, tá bom? Na vida do seu filho, na vida do seu amigo, me conta aí, conta pra gente nos comentários. As crianças com TDAH, ela tem muitas dificuldades escolares também, sofrem porque são fatores que contribuem para algumas dificuldades que são apresentadas na escola, como notas baixas, tá bom? Concentração nas aulas, conclusões das tarefas, deixam geralmente as tarefas inconclusas, sofrem bullying. No período escolar é onde que aparecem as características, e quanto mais rápido for o diagnóstico, mais cedo a gente consegue ajudar essa criança, tá bom? A se desenvolver, a ter um aprendizado escolar, adaptar algumas atividades, se for necessário, para que ele conviva de maneira mais tranquila e consiga se desenvolver. Os adultos, eles apresentam também bastante dificuldade profissional. Na infância, a criança hiperativa, ela não consegue instruções para realizar tarefas, tá bom? Não consegue entender o que está sendo dito. No adulto, tá bom? O transtorno, se ele não for identificado nessa fase, faz com que o pequeno ele se torne um adulto com dificuldade, sim, no trabalho, como não conseguir entender instruções, tá bom? Para realizar as tarefas. Às vezes eles sentem vergonha de dizer que não entendeu, o que piora ainda mais a situação. Não é nada fácil, só quem passa por essas situações é que sabe, mas faça um esforcinho. Sempre que pintar aquela dúvida, não se deixe para casa com essa dúvida. Procure uma pessoa mais próxima de você, peça uma ajuda. Aprender é um processo da nossa vida, todos nós passamos por isso. Você nunca será visto como um tolo. Você está buscando um conhecimento, se você quer aprender. Faça isso, que isso vai te ajudar bastante. Me conta aí, quais as características que mais estão te atrapalhando, tá bom? Quais você consegue lidar melhor? O que você tem feito? Quais medidas você tem feito para tentar resolver esse problema? Ou você ainda está na dúvida se tem esse problema? Procure um profissional médico o mais rápido que você puder. Se cuide. No que você precisar e quiser retirar alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Eu vou te responder com todo carinho. Eu sei que conviver com o TDAH é uma batalha diária, trazendo impactos muito profundos na vida de quem possui esse diagnóstico. Diretamente afeta a relação social, familiar, profissional, não é nada fácil. Ser mal interpretado e ainda muitas vezes até excluído por sintomas que na verdade não são seus, são da doença, mas não desista, se cuide, tá bom? E quem te ama tá do seu lado. Agora nós vamos às dicas para lidar melhor com o TDAH. A prática do exercício físico de forma regular, tá bom? Fazer uma atividade física, caminhar, nadar, praticar yoga, libera endorfina e melhora também bastante a concentração e o humor desse paciente. Adotar uma alimentação saudável, comer bem, com muitos nutrientes, com ômega 3, vitamina B, ferro, pode diminuir sintomas do TDAH. É bom estabelecer rotinas. Ter uma rotina ajuda aí a controlar melhor o TDAH. Isso traz mais previsibilidade e te ajuda. Utiliza técnicas de organização, como usar aí listas, agendas, lembretes, alguns apps no celular. Ajuda a focar mais e a cumprir as suas tarefas, diminuindo as suas dificuldades. Busque um apoio profissional sempre. Ter a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, é muito importante para você lidar melhor com esse TDAH. Participe de grupos de apoio, se for o caso. Possa te ajudar a compartilhar estratégias, ter um suporte emocional também. Cada pessoa é única. Procure que funciona melhor para você. Experimente várias coisas e procure ajuda sempre que você precisar, não sofra sozinho. E como é feito o tratamento do TDAH? Ele deve ser feito multimodal, ou seja, uma combinação de medicamentos, orientação aos pais, professores, além de técnicas que são estimuladas à própria pessoa, tá bom? A medicação, nesses casos, ela é incluída sim, porque faz parte do tratamento. Eles auxiliam no controle dos efeitos, diminuem os principais sintomas aí, como a impulsividade e a desatenção. Os principais medicamentos são os psicoestimulantes, como o metilfenidato, que é a Ritalina ou Concerva, são os principais aí, a primeira escolha. O Venvase é uma alternativa à Ritalina também. Alguns precisam de antipsicóticos, como a risperidona,
também, que são utilizados mais em casos específicos aí, especialmente em deficiência intelectual aí associada ao TDAH também. Alguns pacientes precisam fazer o uso de amitriptilina, nortriptilina, tá bom? Fluoxetina, desipramina, bupropiona, são vários. Nunca utilize qualquer medicamento sem consultar um médico antes. Isso pode agravar o seu caso, não é aconselhável você usar o medicamento, cuidado. E também tem o tratamento com a psicoterapia. A terapia, ela reforça mudanças de comportamento, te ajudando a ter hábitos mais saudáveis, que faz com que esse paciente ele ajude a lidar com determinadas situações se sentindo mais seguro. Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero muito ter conseguido te ajudar um pouquinho. Se você puder retribuir, deixando aquele seu like, se inscreve aí no canal. Isso nos ajuda bastante aqui no YouTube, tá bom? Compartilha a informação com seus amigos aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá bom? Espalha para todo mundo, porque a educação em saúde, ela nunca é demais. Você pode estar ajudando a pessoa compartilhando essa informação, tá bom? Às vezes a pessoa vai ter aquele estalo, caramba, preciso procurar um profissional para ver isso. E você vai ajudar o canal aqui também. Um forte abraço, nos vemos aí no próximo vídeo.